Salve, salve, rugbyeiros e rugbyeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 44 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho. E eu sou a Baby Futuro. E no programa de hoje você fica sabendo de tudo aquilo que rolou na última semana do rugby brasileiro e tudo que vem por aí, e lógico, com entrevistas, porque teremos um papo duplo ali com Leandro Gevaert, o Chubby, treinador da seleção brasileira masculina M20 e M18, dos Curumins, seleção brasileira juvenil, que está agora, nesse exato momento, no Paraguai, para jogar dois amistosos contra a seleção paraguaia, quarta-feira 19 e sábado 22, os dois jogos aí contra o Paraguai, o Chubby liderando a equipe, e junto também tivemos a presença do Gustavo Cirino, atleta do Ilhabela e também dos Curumins, que está lá no Paraguai com a seleção. Lógico, vamos falar sobre a gira, mas o Cirino também vai falar sobre a sua experiência na África do Sul, porque ele foi um dos beneficiários da Bolsa Michel Etlan, um benefício importantíssimo aí que a Confederação tem dado junto com seus apoiadores para as jovens jogadores se desenvolverem no exterior. Ele foi para a África do Sul, passou o primeiro semestre por lá, e vai contar para a gente muito dessa experiência super bacana, super legal o papo com o Cirino. E, baby, antes de entrarmos no papo Curumins, tivemos um anúncio importantíssimo aí do World Rugby nesta semana. Revelaram o novo calendário do Circuito Mundial de Rugby Sevens, e nova marca, novo modelo de competição, tudo, né? Foi tudo revelado. O Circuito Mundial de Sevens deixa de se chamar World Rugby Sevens Series, como se chamava até então, e passa a se chamar Sevens, SVNS, sem as vogais. Sevens, apenas Sevens, é o circuito agora do World Rugby, que vai ter 7 etapas ao longo da temporada e uma etapa final, uma oitava etapa final. Tanto masculino quanto feminino jogam todas as etapas, são sempre dois torneios juntos, masculino e feminino, cada um com 12 seleções. O Brasil é uma das 12 seleções da primeira divisão mundial feminina, estamos lá, como sempre, com as Iaras entre as melhores do mundo. As 7 etapas definem quem são os 8 times que avançam para o torneio final que vale o título mundial na etapa final lá em Madrid. E os 4 últimos da temporada enfrentam os 4 primeiros colocados na segunda divisão, numa repescagem também lá em Madrid, também na etapa final, valendo a permanência no circuito. Então é isso, temos 7 etapas qualificatórias e uma etapa final no circuito agora. O circuito terá, primeira etapa, Dubai, Emirados Árabes Unidos, nos dias 3 e 4 de dezembro, depois Cidade do Cabo, na África do Sul, 9 e 10 de dezembro, depois, já virando o ano para 2024, teremos Perth, na Austrália, 26 a 28 de janeiro. Era Sydney, mudou para Perth, essa é a novidade. Depois, Vancouver, no Canadá, 23 a 25 de fevereiro. Los Angeles, nos Estados Unidos, 2 a 3 de março. Hong Kong, na China, 5 a 7 de abril. Singapura, 3 a 5 de maio. E a etapa final em Madrid, na Espanha, 31 de maio a 2 de junho. E lembrando da sequência, em julho tem, lógico, os Jogos Olímpicos, no último final de semana de julho, o final de semana do Rugby Sevens lá em Paris, na França. Baby, curtiu aí as mudanças? Legal que, na verdade, pro feminino aumentou uma etapa na prática, né? Isso é muito importante. Sim, exatamente. Isso que eu ia falar, pra gente é bom que aumenta uma etapinha, e pensando em Olimpíada, pra gente, quanto melhor for a preparação, né? Então, ter essa oportunidade de jogar o Sevens agora, né? Vai ser muito importante pra gente se preparar bem e chegar numa boa forma pra Olimpíada, né? E além disso, it's exciting, né? Tipo, diferente formatinho, e todas as etapas com os homens também vai ser legal. Acho que traz uma visibilidade também legal junto aí pros, né? Se ele já tem, né, um grande público, ajuda a gente aí também a aumentar, né, o awareness com as mulheres. Saíram as etapas que ficaram de fora, né? Que estavam antes no ano passado e não estão mais. No ano passado, não, neste ano, né? Não estão mais. Nova Zelândia, Inglaterra e França saíram para a entrada aí de Madrid, né, em um formato aí remodelado. Essas etapas aí, baby, Dubai, Cape Town, Perth, Perth você nunca foi, né, porque era Sydney, Vancouver, Los Angeles, Hong Kong, Singapura também é a primeira vez que vai ter feminino, não tinha feminino antes, né, Los Angeles também tinha feminino, né, era só masculino. Não, a gente chegou aí para Las Vegas, Los Angeles a gente nunca foi. Exatamente. Fui junto lá. E aí, o que você gosta mais dessas cidades? Só pra saber. O que eu gosto mais das cidades em si? Não, dos torneios, do clima, do evento. É muito bacana a atmosfera mesmo. Você vai para Dubai, tem alguns lugares que são um pouco mais frios, assim, em termos de rugby, né? Mas os que são quentes, são muito legais. Tipo, Dubai, Hong Kong, são os que são os mais clássicos, talvez, né? Que se eu posso dizer assim, que são os que são mais quentes, de estar todo mundo fantasiado mesmo, e você sentir aquela vibe rugby. E os outros também são legais, obviamente, mas tem coisas diferentes, enfim, cada um com a sua peculiaridade, mas é muito bacana você poder
ter oportunidade de conhecer essas culturas, cada uma com o seu jeitinho. É, e o Mas é isso. World Rugby bombou aí na divulgação, mostrando que agora cada vez mais a pegada é festa, né? O que é muito legal. E essa pegada mesmo do Sevens, todo mundo que gosta de Sevens vai muito também por conta do clima de festa. Você passa o dia inteiro lá, tem que estar um clima gostoso demais, e esse que é o ponto do Sevens aí do World Rugby, né? Boa. E aí, na sequência, para o Brasil também a preparação, né, para Paris, importantíssima para as mulheres. Na verdade, antes da etapa da Espanha, do final, vai ter no final, no meio de maio, tem a repescagem do pré-olímpico mundial. O Brasil no feminino não joga, porque já está classificado para os Jogos Olímpicos, mas o masculino tem uma etapa aí no meio a ser definida de pré-olímpico mundial. Tem também a segunda divisão mundial, que ainda vai ter as suas datas marcadas, mas por enquanto o Brasil não vai jogar no masculino, né? Nesse ano não, no ano seguinte, quem sabe, esperamos voltar para a competição e buscar uma vaga aí no Sevens na temporada seguinte. E, baby, além do circuito mundial de rugby Sevens, do Sevens, temos também aí o anúncio, né? Na verdade, o anúncio da Sul-América Rugby confirmou aí pra gente as datas do Campeonato Sul-Americano. É bom colocar Sul-Americano masculino de Rugby 15. O pessoal está se perguntando quando que vai ter tupis de volta a campo. Então, no caso dos tupis no Rugby 15, temos aí jogos nos dias 19, 23 e 27 de agosto. Em breve a gente deve divulgar tudo isso melhor, mas é o Campeonato Sul-Americano rolando. O Brasil vai enfrentar de novo o Paraguai, vai enfrentar a Colômbia, vai enfrentar Chile também. Pelo Sul-Americano aí em agosto, tá? Então o pessoal fica ligado em breve nas divulgações sobre os tupis no Rugby 15. E tem ainda um torneio a ser confirmado no final do ano, em novembro, que também em breve devemos falar mais sobre ele. Baby, Curumins, né? Curumins foram aí para o Paraguai, temos 2 jogos importantíssimos contra o Paraguai. Importantíssimos, eu digo assim, não vai, é amistoso, mas eles são muito importantes para a formação, né? A gente tem um calendário muito carente de rugby juvenil internacional, e é a grande oportunidade aí dos Curumins se desenvolverem nesse jogo aí contra os 2 jogos contra o Paraguai lá em Assunção. Os Curumins acabaram de fazer um jogo lá contra os Old Blues, a equipe clube britânico que veio aí, clube inglês que veio para o Brasil. O jogo foi lá no CT de São José dos Campos, vitória do time inglês aí por 32-31, mas de qualquer maneira os Curumins tiveram uma oportunidade de desenvolvimento importante e agora consolidar com essa viagem para o Paraguai, pensando depois que o Sul-Americano Juvenil masculino vai ser no final do ano, provavelmente lá para novembro. Então é um primeiro momento de formação da equipe e a gente conversa com o Chubb e com o Cirino agora. E estamos aqui com o Leandro Givaerd, o Chubb, treinador da seleção brasileira M20 dos Curumins, e também com o Gustavo Cirino, ele que é um dos nossos jogadores que estava lá com a bolsa Michel Etlan na África do Sul, voltou para o Brasil e já está de novo também com os Curumins, atleta do Ilhabela, e está com a gente nos Curumins também. Chubb, seja bem-vindo, cara, e estamos num momento importante dos Curumins, né? Momento tivemos amistoso, né? Camp com amistoso contra o Old Blues da Inglaterra, clube que fez aí 150 anos de idade, né? Super legal poder ter essa experiência, e o time se preparando para essa viagem no final de semana, né? Para os dias 19 e 22 enfrentar a seleção paraguaia lá em Assunção. Como é que tá a semana intensa aí de treinamentos? Boa, obrigado, Vitor. Bom, a gente terminou ano passado com uma formação de um grupo, né? Acho que revisando um pouco também o olhar de como tem sido essa trajetória aí no momento que a gente está, com o objetivo de esse ano gerar mais estímulos internacionais, né? Então, dentro do planejamento e das estruturas que tínhamos, a gente trabalhou para isso acontecer, né? Para chegar nesse mês de julho e construir aí não basicamente treinos pontuais, né? Mas um programa para o mês de julho com mais intensidade e atividade para os Curumins, né? Não só os M20s, também porque é um trabalho que a gente está fazendo de baixar as idades, né? Começar um grupo preparatório para os próximos anos, né? Então, para os M18 também. E aí calhou de a gente iniciar um processo nesse ano, né? Em julho, de ter meninos de fora de São Paulo aqui por mais tempo, 20, 30 dias aqui fazendo treinamentos em camps, enfim, também participando da gira, e meninos M18 iniciando um processo, né? Então foi dentro desse caminho. A gente também está contando com alguns meninos de fora do exterior que vieram por
um mapeamento nosso aí ao longo do primeiro semestre, e coincidiu da gente poder fazer esse mês de julho bem dedicado a isso, que eles estivessem presentes, né? Então a gente fez agora uma semana aqui no NAR, de treinamentos com esses atletas de fora e o grupo daqui da Academia de São Paulo. A semana agora que passou, tivemos o camp preparatório aí para o jogo do Old Blues, né, que fez todo um processo, jogo duríssimo, né, conto um pouquinho mais, e semana que vem a gente está indo já para o Paraguai fazer 2 amistosos lá, concretizando esse trabalho M20, M18 com os Curuminhos, né. E na semana depois da gira, nós temos um Camp M18 com novos atletas, né, que foram identificados aí ao longo do ano pelas competições e pelo CIFT, e que estão vindo para um processo de serem testados, iniciar o programa aí com o juvenil, né, programa de monitoramento dos atletas juvenis, tá? E por falar em 2018, a gente vai ter jogo, portanto, né, das duas, vai ter tanto amistoso M18 como amistoso M20 contra o Paraguai nos dias 19 e 22, né? Sim, exatamente, né? A gente precisava aí, com uma indicação da World Rugby da Sudamérica, baixar os níveis de idade, e aí com isso a gente pôs o desafio para começar um grupo M18, pensando já no ano que vem no Sul-Americano M19, né? Então é o início de uma preparação para essa geração, já tendo 2 estímulos internacionais nesse início de processo, para ano que vem a gente poder pleitear vagas aí a disputar para o Trophy, né? Então isso era um dos nossos desafios gerado pela Sudamérica para poder trabalhar internamente, né? Isso foi até um ponto das competições juvenis descerem as idades, né? Então já teve uma conexão com o pessoal de torneios para a gente poder concluir aí esse objetivo, esse desafio que foi colocado. Sírio, seja bem-vindo em primeiro lugar, cara. Como é que tá aí para Obrigado. vocês como atletas, né? Voltar a jogarem juntos, a ter um camp juntos e agora pensar nessa viagem, é um momento intenso para vocês, né? De integração da equipe e também dos objetivos pessoais de cada jogador, né? E como grupo. Ah, com certeza. Voltei lá da África, acabei conhecendo bastante gente nova lá, né? Subiu um pouco, subiu a categoria, conheci bastante gente nova lá, pessoas legais de outros clubes que eu nunca tinha visto, nunca tinha jogado contra. Tá sendo uma experiência legal aí agora tá com um novo grupo, poder estar somando aí, né? Trazendo as coisas que eu aprendi lá, poder somar com a rapaziada, poder passar o máximo possível para eles. E, cara, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência na África do Sul, né? Foram 5 meses de Isso, intensidade lá, de muito jogo, estudo também, lá em que Stellenbosch, né? loucura. Nossa, meu, foram 5 meses duríssimos, duríssimos. Muito treino, meu. Os primeiros meses lá foi difícil pra caramba pra mim, pra ter que acostumar, porque eu não tava na mesma pegada que os meninos estavam treinando aí no NAR. Então, nossa, foi difícil, porque a gente fazia, tipo, 3 treinos físicos na semana e, meu, muito intenso, tipo, lá em cima o nível, muito, muito intenso. Saía vomitando dos treinos, tipo, ia ao Eita. extremo. Era foda. Mas, e agora pensando, né, comparando esses jogos, esse jogo que teve agora, né, com o do Blues também, o que você espera no Paraguai, né, como é que você compara esses jogos com a sua experiência na África do Sul e o que você pode trazer dessa experiência para a seleção, para esses desafios internacionais? Bom, eu senti muita diferença jogando, mas por ser um time internacional, então tava meio que ali nos parâmetros iguais, sabe? Tipo, isso tudo, que é uma das coisas que a gente sempre se cobrava lá no SAS, né? Lá na academia de Stellenbosch, que era o tempo todo do 0 a 80, intenso, máximo possível, máximo, máximo, sabe? E isso daí é uma coisa que, assim, a gente não é comum de ver no Brasil, sabe? Você assistir um jogo inteiro, tipo, do 0 a 80, todo mundo intenso, o máximo possível. Isso é muito da hora, muito da hora. Acaba E ficando até Thiago, um jogo, tipo, você tá lá dentro ali, você fica doido, querendo pegar a bola, querendo fazer o máximo possível ali, podendo ajudar e tudo mais, sabe? Um negócio muito legal. E, Tchebe, pensando aí, né, no que o Cirino está falando, essa experiência que ele teve, o João Amaral também teve, né, o Luiz também, e trazer isso para como é que você faz para trabalhar isso dentro do grupo, né, e também
quão proveitoso é justamente um jogo contra uma equipe inglesa, né? Pensando na realidade sul-americana de preparação, qual que é a importância desse tipo de estímulo, né? Seja de atletas que tiveram experiência no exterior, como também de enfrentar esses times internacionais. Acho que primeiro começa com a referência, né? O que os meninos podem compartilhar com os nossos daqui já é um caminho de inspiração, né? A percepção do Cirino ela é certa, né? Que a gente ainda tem um caminho a construir um jogo que ele seja jogado por 80 minutos no mesmo nível e intensidade, que a gente tenha atletas para isso, mas que nessa experiência deles eles possam transmitir isso e gerar um estímulo para o grupo para que o grupo se dedique para conquistar, né? Que conquiste a melhor intensidade, né? Nosso planejamento ele é construído, como a gente só tem uma competição oficial ao longo do ano, ele é construído para chegar lá em novembro, estando dentro desses parâmetros, né? Então, quando a gente tem esse intercâmbio dos meninos que foram para Stellenbosch, o intercâmbio dos meninos que estão vindo de outros países também, né? Aqui a gente tem o Rafa Hollister, que é um inglês, que está dentro da academia do Harlequins, ali trabalhando para ter um contrato, e que tem a mesma percepção do Cirino, né? Se joga de 0 a 80 lá, na Inglaterra, com alta intensidade, e todos que entram mantêm isso até o fim. Então, essa experiência, essa troca, né, de intercâmbio de conhecimento, de vivências, é importante para os nossos que estão aqui hoje, para que eles se coloquem a jogar. E aí, quando a gente olha para o Old Blues, né, a gente ficou muito feliz quando eles entraram em contato e conseguiram migrar essa gira deles bem no período que a gente estava planejando isso. Nos trouxe um desafio, no qual, quando eles jogam com Cobra, um jogo extremamente intenso, né, eles conseguiram ali manter 60, 70 minutos de alta intensidade, depois caíram, enfim, o segundo tempo foi mais dominante pelo Cobras, e para a gente já era expectativa, né, de ter 80 minutos ali combatendo o jogo inglês, que além de ter intensidade, a experiência era o que trouxe de aprendizado para eles, né? Aqui a gente joga um jogo um pouquinho mais menos complexo em malícias, né? E os ingleses eles trazem uma malícia dentro do jogo que para os meninos foi, eu acho que o maior aprendizado deles, né? De saber como gira um maul, como se gera pressões dentro de um scrum, enfim, como você retém a bola ali dentro do rugby com o pé, com uma mão, coisas que a gente não cultiva mais dentro do rugby brasileiro, que veio se perdendo, né, também pela questão da profissionalização, e que foi de grande valia para os meninos, né, porque isso gera uma experiência, um start, um entendimento ali das ações que contribui na formação deles, né. E o jogo, enfim, ele foi até os últimos minutos sendo disputado, né, a gente teve um pouquinho da queda de performance quando tivemos as substituições, mas que já era também previsto e que fosse um estímulo para esses que precisam ter esse caminho de um jogo com responsabilidade, com intensidade, que precisem aplicar aquilo que estão trabalhando na máxima, senão eles não conseguem manter esses 80 minutos que nem o Cirino comentou, né? Então, foi isso foi o positivo de aprendizado com o jogo contra o de Blues, né? E aí depois veio toda a cultura que envolve um clube inglês de 150 anos, ali no terceiro tempo, nas escolhas, nas canções, enfim, isso traz um pouco da energia daquilo que a gente precisa também cultivar dentro do rugby brasileiro, né, no pós-jogo, né, ver todo o universo que envolve o rugby, né, não só apenas jogar. E Cirino, isso é legal que o Thiago falou, né? Você teve essa dupla experiência, você conheceu a cultura do rugby sul-africano num lugar que é praticamente o berço do rugby sul-africano, Stellenbosch, é a casa do esporte por lá, e agora tendo contato com o do Blues também, como é que você sente para você, pessoalmente, essa dupla experiência, mas também para o grupo, né? Para os demais jogadores, conviver com um time internacional assim e crescer, né? Pessoalmente, em termos de cultura do rugby, como é que é para vocês isso? Meu, tá sendo incrível, muita coisa nova para mim, desde o começo da viagem até agora, tradições deles lá, sabe? Eu tive a oportunidade de jogar 2 vezes contra os Old Blues, né? Porque eu joguei com os Cobras também. Joguei um tempo só, mas já valeu pra caramba, sabe? Poder estar jogando com os caras de fora, poder ter aquela comunicação em inglês com o juiz, entre os jogadores, meu, negócio muito legal, muito diferente, sabe? Já tava dando uma saudade do caramba lá da África, poder ter aquela rotina com a rapaziada, os grandes amigos que eu fiz lá. E, meu, esse negócio tá sendo.
Oi? E você sentiu alguma. O que te surpreendeu? O que te trouxe de novidade realmente da cultura do rugby na África do Sul, que você viu que é pô, muito diferente do Brasil e te engrandeceu de conhecer, de poder viver aquilo? Meu, eu acho que o negócio que eu achei mais doido lá foi que em todo restaurante que você ia, tinha umas 6 televisões e nas 6 estava passando só jogo de rugby. E todo mundo assim, ó, bebendo cerveja e torcendo. Meu, uma loucura, loucura. Muito legal, velho. Muito legal. E qualquer lugar também que você ia, às vezes em loja de roupa, você achava roupa do Springboks, você achava roupa dos times de lá, das províncias. Então, meu, em qualquer lugar que você ia, você achava coisa de rugby, coisa que aqui no Brasil você não quase nunca se ia achar, né? É. Muito difícil, Pôde respirar rugby o tempo todo, né? E com Chubby, certeza. pensando aí também, né, para a gente fechar essa perspectiva para o jogo do Paraguai, né? Na verdade, esse tipo de experiência. Ei, Agora eu ele vou. caiu, mas está sendo gravado ainda. Aí voltou, é. Aí. Falando um pouquinho dessa experiência, né, de fazer um camp longo com amistoso depois da viagem com os jogadores para o Paraguai, né, em termos de formação de cultura do time e também de passar a cultura de rugby também, que é um momento formativo para todos eles ainda. Como é que você está pensando nisso? Então, aqui no trabalho com os curumins, né, a gente já tem nosso processo de identidade e de cultura, né? A gente fala que tem um olhar mais para o comportamento que a gente quer, e a gente coloca ali dois olhares, né? O melhor companheiro e o atleta implacável, e o olhar do rugby que envolve o ataque e a defesa ali, o rugby em si, né? Então, quando a gente fala de camps e uma preparação para uma gira, é bem aplicar toda a cultura e o princípio que a gente tem levado para os meninos, para que eles coloquem em prática, que eles incorporem todo esse processo e que transfira isso dentro de campo, né? No passado a gente conseguiu ter na verdade foi o estágio inicial, né, dessa construção, a gente chega para o Sul-Americano com essa identidade construída e se tornou o desafio de seguir para as próximas gerações, né, esse processo. Então, todo ano é um grupo novo, né? A gente renova jogadores, tem uma transição, e que essa transição faça o seu processo natural de transmissão da cultura e dos princípios que se levam Corumins, né? Para o nível que a gente quer chegar, quais são as métricas, enfim, qual que é o processo estabelecido. E tendo a oportunidade de jogar agora no meio do ano, a gente consegue ter um balizador de onde corrigir todo esse processo para chegar ao fim do ciclo, que é em novembro, quando joga o Sul-Americano, muito mais lapidado e com nível acima, né? E a gente já vem com uma geração um pouco mais estabelecida e que a gente faça a transição com elas para as próximas iniciarem já entendendo, transmitindo aquilo que a gente quer, se dedicando como a gente quer a níveis físicos, táticos, técnicos, enfim, antropométricos, e que a gente chegue a entregar melhores desempenhos, né, melhores resultados. Boa. Cirino, cara, bons jogos para vocês aí no Paraguai, boa viagem. Muito Sua palavra obrigado. final. E o pessoal torcendo a distância pelos Curumins. A gente não vai estar lá no Paraguai, mas o público não vai estar no Paraguai. Vocês vão estar no Paraguai. O público não vai estar lá, não vai conseguir ter esse contato direto com os Curumins, mas fica a torcida pelo crescimento do time, né? Valeu. Valeu, Tiabi. Boa viagem para vocês também, né? Objetivos todos que a comissão técnica tem, espera que consiga avançar da melhor maneira possível com essa viagem. Tem boas vitórias lá. Obrigado, valeu Certeza. pela oportunidade aí de falar um pouquinho dos Curumins. Valeu, pessoal. Boa. Obrigadão. Obrigado, Vitor. Tá aí o papo com o Thiago e com o Cirino, importante demais, né? Esse momento de juvenil, né, baby? Com certeza, né? Oportunidade para a gente tem que botar essas crianças para jogar, né? Desenvolver. E uma alerta também assim para a gente pensar também na nossa seleção de 15 juvenil feminina, né? Que a gente ainda nem tem esse processo iniciado e, enfim, a gente sabe que a gente precisa de crianças jogando para a gente ter futuro. Então, fica aí o alerta para a gente já pensar nisso. Exato. Também voltar também ao Sul-Americano juvenil feminino do Sevens também seria importante aí, quem sabe, uma
uma coisa para a gente ver de volta aí no futuro bem próximo, que faz falta para o rugby feminino juvenil, mas o masculino está aí se desenvolvendo com essa viagem para o Paraguai. Bem, tivemos no final de semana também rugby brasileiro de clubes, é lógico, né? Rolando a todo vapor. O Super 12 já está aí com os seus times definidos para o hexagonal. Tivemos a penúltima rodada, começou no final de semana anterior e continua nesse final de semana agora, nesse sábado. Tivemos Desterro 53, Joaca 14. Com esse resultado, o grupo A está definido em termos de classificados para o hexagonal. Desterro e Farrapos avançam à próxima fase matematicamente. Joaca e Charrua vão jogar o qualificatório, ou seja, o torneio que vale a permanência na primeira divisão. E tivemos também Pasteur vencendo a Poli 33-17, jogo lá no CPU. Foi um jogão, vários jogadores de seleção brasileira em campo. Pasteur emergiu vitorioso e vitorioso com louros aí nessa partida. Bem interessante, os dois times já estão classificados também para o hexagonal. Era para ter tido também um Tornados SPAC, que foi adiado para o dia 29, então, para completar a quinta rodada, tá? Temos mais uma rodada na fase de grupos, lembrando que o Super 12 tem 3 grupos de 4 times cada, todos contra todos, turno e retorno, 6 rodadas, portanto, e os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam para o hexagonal, que é a segunda fase, a fase decisiva do Campeonato Brasileiro. Os 2 últimos de cada grupo vão aí para os torneios qualificatórios, que são os torneios, 3 torneios que os times do Super 12, os piores do Super 12, enfrentam aí os melhores do torneio de acesso, que é a segunda divisão, que vai ser concluído no próximo final de semana agora. Teremos os torneios de acesso rolando, 5 joguinhos. Nesse dia 22 de julho, temos Centauros e SJB lá em Estrela, no Rio Grande do Sul, time gaúcho contra time catarinense. Temos o RTC recebendo lá em Marau o Antiqua de Pelotas. Esses 2 jogos pela Taça Sul. A Taça Sul, no momento, tem o RTC em primeiro lugar com 9 pontos, Centauros com 6, SJB com 5, Antiqua com 1. Todo mundo tem chance matematicamente de avançar à próxima fase. Última rodada, vamos ver quem passa aí para o torneio qualificatório, quem vai enfrentar Joaca e Charrua na próxima fase. Temos também o duelo entre Engenharia e Leões de Paraisópolis em São Paulo. Quem vencer esse jogo também está classificado para a próxima fase, se soma ao Piracicaba, na Taça São Paulo-Paraná. Piracicaba já está em primeiro lugar com 9 pontos, Engenharia e Leões. Engenharia tem 2, Leões tem 1 ponto, então quem vencer avança à próxima fase para enfrentar no torneio qualificatório Curitiba e Pé Vermelho vão ganhar as 2 vagas no Super 12 do ano que vem. E por fim, temos ainda Niterói contra Carioca, Rio Rugby contra Itaguaí. Esses 2 jogos pelo grupo lá do Rio de Janeiro, da Taça Rio Minas. 2 primeiros colocados vão enfrentar os 2 últimos do grupo C do Super 12, que é SPAC e Tornados em Indaiatuba. Nesse momento, Itaguaí está praticamente classificado, faltou um pontinho para Itaguaí se classificar matematicamente, tem 10 pontos, Rio Rugby tem 5, Niterói tem 5, Carioca tem 0. Então vamos ver como é que fica aí esses jogos. O Rio Rugby teria que vencer o Itaguaí com ponto bônus, Niterói também vencer o cara com ponto bônus, aí poderia ficar um tríplice empate pelo número de 10 pontos, ficaria uma loucura lá no Rio de Janeiro para ver quem vai para a próxima fase. E o hexagonal do Super 12, lembrando, vai ter Poli Pasteur do grupo C, Jacareí e São José do grupo B, e Desterro e Farrapos do grupo A, como eu mencionei agora. Baby, muito louca as disputas. Foi agora do Rio de Janeiro, mas tá Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é inferno lá. Sim, uma doideira, mas muito bom, né? A gente vê essa movimentação e esse equilíbrio, assim, de poder, né? Ainda matematicamente ganhar, mesmo que a gente entenda que, né, às vezes não é favorito ou não, mas é muito legal ter uma competição assim disputada, né? Exatamente. E nesse final de semana agora não tem jogo do Super 12, é só do acesso, rodada decisiva aí da segunda divisão nacional de rugby 15 masculino. Tivemos também uma sequência importante aí de campeonatos estaduais, sobretudo em São Paulo. Quartas de final do Campeonato Paulista rolaram nesse final de semana, nesse sábado. Tivemos Jacareí 73, Engenharia 21, São José 36, SPAC 28, foi jogão lá em São José dos Campos. Os dois se enfrentam na semifinal, São José e Jacareí de um lado, do outro lado já tinham se classificado Poli e Pasteur. Teve Copa Paulista também, Rio Preto, Lechuza e Cougars venceram respectivamente aí Iguanas, Mastodontes e Templários pelas oitavas de final da competição, que é a segunda competição em São Paulo. Tivemos também o Campeonato Paulista M16 com São José vencendo Ilhabela, e tivemos ação de Rugby Sevens lá em Goiânia e em Cuiabá, com o Pequi Sevens, grupo Pantanal de um lado, grupo Cerrado do outro. No Pantanal tivemos o Menina vencendo tanto masculino quanto feminino, e tivemos lá no Cerrado, em Goiânia, goianos no feminino vencendo, e o Rugby Sem Fronteiras vencendo lá no masculino. Começou o Pequi Sevens, o campeonato de Sevens do Centro-Oeste.
E, baby, tivemos mais outras ações aí Brasil afora, já que a gente falou de Centro-Oeste, teve coisa rolando por lá também, lá com Melina, né? Sim, a gente teve Scrum Ready, na real, lá em Natal, com o Luiz Marquísio. Foi muito legal, ele é muito queridão, nosso amigo argentino, agradecer ele. O pessoal falou que foi muito legal, muito bacana receber ele aqui. E acho que foi isso. E a gente tem também Camp do Nina, agora, do dia 30 ao dia 1º, lá no CT da CBRU, em São José. Então, para contemplar e finalizar, fechar esse primeiro ciclo do Nina, vai rolar esse camp. Vai ser muito bacana, vai vir gente do Brasil inteiro, vai ser, enfim, tô ansiosa também, vou participar, já me convidaram. E a gente também tem lá em Cuiabá, o Jaque foi para lá, né? O Jacareí tá indo fazer um campzinho, se eu posso chamar assim também, uma visita, uma viagem com os jovens lá em Cuiabá. Estão passando a semana lá, fazendo várias atividades de rugbyers. Espero que esteja muito bacana também. Em breve saberemos mais disso, né? Cuiabá teve também, só para completar, que teve curso também, coach, nível 1, primeiro Ah, socorro e tackle red, essa viagem, essa sequência, esse dia intenso aí de rugby lá em Cuiabá, com visita do Jacareí, com Caça Pantanal rolando e mais os cursos, como você falou, então, muito legal intenso. essa sequência aí lá no Mato Grosso, desenvolvendo o rugby do Brasil afora, assim como esse aí de Natal, que também muito legal com o Luiz Marquísio, agradecimento para ele. Outros destaques, né, baby? Colocando aí, para a gente dar os parabéns pro Nelson, né? O Wilton Rebolo, o Wilton Murilo Rebolo, o Nelson, primeira linha da seleção brasileira, fechou contrato com o Northland, vai jogar o Campeonato Neozelandês, a NPC, que, aliás, todo mundo pode assistir pelo Star Plus aqui no Brasil. O Campeonato Neozelandês começa aí no dia 4 de agosto e o Nelson jogando pelo Northland. Só para o pessoal entender, né? Primeiro semestre na Oceania é o Super Rugby Pacific. Ele joga pelo Western Force da Austrália e vai continuar no Western Force da Austrália para a temporada que vem. Mas no segundo semestre, os jogadores se dividem entre seleção nacional, no caso, quem é o Black, quem é o Wallaby, quem é a jogador da seleção de Fiji, joga pela seleção. Quem não está na seleção, joga o Campeonato Nacional, no caso aí na Nova Zelândia é o NPC, e é isso que o Nelson está indo jogar lá. Baita torneio, um torneio de altíssimo nível. Parabéns para o Nelson. Legal demais, né, baby? Ver o Nelson trilhando aí, baita caminho internacional. Não, muito legal, dá até um orgulho, coração. A primeiro brasileiro, os caras tá fazendo história, assim, tá mandando muito bem. E é isso, espero que ele continue a trilhar aí esse International Rugby maravilhosamente bem. Boa. Para fechar o programa, só lembrando aí, tá tendo o Mundial Juvenil B. Aliás, tivemos o Mundial Juvenil A, né? O principal World Rugby Under 20 Championship rolando lá na África do Sul. A França foi campeã, foi um baita do torneio. Quem não viu, vai lá no Star Plus, que ainda dá para ver os jogos. Mas no sábado, isso foi na sexta-feira final que a França foi campeã. No sábado começou no Quênia, lá em Nairobi, o Mundial B, World Rugby Under 20 Trophy. E a gente tem brasileiro participando aí na arbitragem, Cauã Ricardo está por lá, então parabéns para ele aí pela mais uma nomeação. Primeiro árbitro a ser nomeado 3 vezes consecutivas para esse torneio por Rugby Under 20 Trophy. Cauã está lá apitando. O primeiro jogo ele fez como árbitro assistente, o jogo entre Escócia e Zimbábue, e agora vai apitar com o árbitro principal, Samuel Hong Kong. Então também parabéns aí, nossa arbitragem representada internacionalmente. É isso por hoje, né, baby? Ficamos por aqui. É isso, galera. Valeu. Valeu!